Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, dando continuidade à nossa aula de improbidade administrativa. Eu quero, a partir de agora, trabalhar a parte processual com vocês. Nós observamos que a lei de improbidade administrativa ela traz a parte material, do direito material, e ela traz a parte do direito processual da ação de improbidade administrativa em si. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, brevemente, o andamento desta ação. O andamento desta ação de improbidade, do momento do ajuizamento até proferir sentença. Porque nós vamos ter algumas partes específicas, especialmente quanto ao agravo de instrumento. É muito importante que você tenha em mente, né, o andamento dessa linha do tempo. Então, vamos lá para a nossa tela para você entender. Então, nós teremos o ajuizamento da ação, a apresentação da petição inicial. Essa petição inicial, ela poderá ser ajuizada pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública lesada. Sim, o artigo 17, você vai lá para a Lei 8429, artigo 17. O artigo 17 diz que a ação será proposta pelo Ministério Público. O STF, julgando a DI, disse, olha, a previsão do Ministério Público não pode excluir o ente público lesado. Então, o ente público lesado tem direito de ajuizar a ação de improbidade também. Então, saiba disso. Ministério Público ou Fazenda Pública. Ajuizou a petição inicial. A petição inicial tem que preencher todos os requisitos. Olha só, a petição inicial tem que preencher todos os requisitos do artigo 319, botei 319 do CPC e do artigo 17, parágrafo 6º da Lei de Improbidade Administrativa. Então, além dos requisitos do artigo 319 lá do CPC, que são os requisitos da petição inicial, a petição de improbidade tem que atender os requisitos do artigo 17, parágrafo 6º. Bom, veja comigo. Digamos que ela não preencha os requisitos. Essa petição inicial deverá ser indeferida. Olha só. A petição inicial será indeferida nas hipóteses do artigo 330, art. 330 do CPC e nas hipóteses do artigo 17, parágrafo 6º C da LIA. Parágrafo 6º C da LIA, tá? Deixa eu só revisar rapidamente com vocês aqui se é o 6º C mesmo. Mas é ele, tá? Só olhar aqui rapidinho. Ainda não deu tempo de eu decorar, obviamente, todos os artigos, todos eles. Mas a gente já tem aí grande parte na mente. É para ser o 6º C. Deixa eu revisar aqui para falar para vocês. Vamos lá para o nosso 6º C. 6º B, me desculpe, 6º B, tá? Viu? Por que tem que revisar? Olha só, então, 6º B, tá? Indeferida. Deste indeferimento da petição inicial, você tem que lembrar quem é que está ajuizando? O Ministério Público ou a Fazenda Pública. Se o juiz indeferir a petição inicial, contra este indeferimento, aqui, cabe apelação. Contra o indeferimento cabe apelação. De quem? Óbvio que do Ministério Público, pô. Ele que ajuizou a ação, o juiz indeferiu a petição inicial dele. Ele vai apelar. Beleza? Digamos que a petição do Ministério Público está tudo certo. Está tudo certinho, tem justa causa, preencheu os documentos.
o que vai acontecer? O juiz vai receber a petição inicial. O juiz recebe e cita para contestar. Recebe e cita para contestar. Prazo para contestação, 30 dias. 30 dias o prazo para apresentar contestação. Então, você está vendo aqui duas situações, tá? Ó, uma, o juiz indeferiu. Lá com base no artigo 17, você vai acompanhando o seu vadimeco aí. Artigo 17, parágrafo 6º, indeferiu. Essa decisão que indefere a petição inicial, ela vai excluir o processo. Ela vai extinguir o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso 1 do CPC. Então, vou até colocar aqui, ó, indeferida, ó. Ele indefere a petição inicial e extingue sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso 1 do CPC, pelo indeferimento da petição inicial. Entendeu? É o efeito. Você vai ter a situação que ele vai indeferir a petição inicial, indeferindo ele extingue sem resolução de mérito. Da sentença que extingue sem resolução de mérito ou com resolução de mérito, cabe apelação, por isso é apelação. Deu tudo certo pro MP, tudo certinho, MP ajuizou, o juiz recebeu, artigo 17, parágrafo 7º, vai nele, ó. Estando a petição inicial em devida forma, o juiz vai receber e vai mandar citar. Cita para contestar no prazo de 30 dias. Aí vem a contestação do réu. Contestação. Olha só, vem a contestação. Você sabe muito bem que na contestação o réu apresenta preliminares e mérito. Preliminares e mérito. Mérito. Nessas preliminares, o que ele vai apresentar de preliminares aqui? As do artigo 337 do CPC e art 17, parágrafo 6º e 6º-B da LIA. Olha só, preliminares aqui, ele vai dizer, olha, não existe justa causa. É manifesta a inocorrência. É manifesta a inocorrência de ato de improbidade. O juiz pode ver por conta própria isso, quando ele vai receber aqui, ó, ele pode ver por conta própria e já indeferir a petição inicial, ou se ele não enxergar, na contestação, você nas preliminares tem que fazer ele ver isso. Então, você tem que enxergar as preliminares, alguma das preliminares do 337, como ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual, falta de justa causa, aqui do artigo 17, parágrafo 6º e 6º-B, porque o 6º-B diz que vai ser rejeitada a petição inicial quando for manifesta a inexistência. Você vai arguir isso em preliminar. E no mérito, você vai arguir toda a defesa de mérito, dizendo que, olha, não tem ato de improbidade, falta dolo, falta isso, falta aquilo, toda a defesa de mérito. Dessa decisão, quando você apresenta a contestação, o juiz vai receber a contestação. E ele vai ter que se manifestar sobre as suas
preliminares. Ele vai ter que se manifestar sobre suas preliminares. Ele vai ter que acolher as suas preliminares e extinguir o processo sem resolução de mérito, porque o processo que acolhe preliminares extingue sem resolução de mérito, ou ele vai ter que rejeitar as suas preliminares, dizendo que você está maluco e o Ministério Público tem razão. Da decisão que rejeitar, olha só, decisão que rejeitar as tuas preliminares, a decisão que rejeitar tuas preliminares, cabe agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Para onde? Para o tribunal de cima desse juiz de primeiro grau. Toda ação de improbidade administrativa, seja quem for o réu, sempre será ajuizada no juiz de primeiro grau. Não existe foro privilegiado em ação de improbidade. Todas no juiz de primeiro grau. Então, se for num juiz de primeiro grau estadual, vai caber agravo de instrumento para o TJ. Se for num juiz de primeiro grau federal, vai caber agravo de instrumento para o TRF. Da decisão que rejeitar questões preliminares levantadas aqui na contestação, cabe agravo de instrumento. Com base em qual dispositivo? Art. 17, parágrafo, deixa eu pegar aqui, parágrafo 9º. Parágrafo 9º. Marca aí no teu VAD. Art. 17, parágrafo 9º. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu na contestação, cabe agravo de instrumento. Beleza? Olha só. Bom, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer, olha aqui comigo, ó. Vamos dizer que você teve sorte. Que o juiz acolheu as tuas preliminares. Acolheu as tuas preliminares. O juiz compreendeu que você tem razão. Que você tem razão. Ele disse, olha, é verdade. Verdade. O que ele vai fazer? Ele já vai extinguir agora o processo? Agora? Não. Ele vai dizer assim, ó. Acolho as preliminares. Acolho as preliminares. Intimo o MP para réplica, para o MP tentar mostrar que não pode acolher aquelas preliminares, intimo para réplica, volte para eu decidir. Volte para eu decidir. Aí, pessoal, se o juiz se convencer que as preliminares são cabíveis ou que tem fundamento de mérito para afastar qualquer incidência de improbidade, ele vai fazer, eu vou mudar agora o quadro, tá? Você tem o quadro aqui, ó. Então, petição inicial, contestação, apresentou a contestação, veio preliminares, eu acolho as preliminares, intimo o MP para apresentar réplica, depois da réplica do MP volta para o juiz decidir e o juiz fará a decisão. Ainda não é sentença. Será uma sentença, mas ainda não é ela. Olha só, decisão que poderá fazer o pronto julgamento do feito. O pronto julgamento do feito. Para quê só? Para absolver o réu. Para absolver. Para extinguir o processo. Para botar uma pá de cal no processo. Ele pode fazer este julgamento. Marca isso no seu parágrafo. No seu parágrafo 10º C do artigo 17, que vai dizer assim, ó. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão
na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor, tá? Parágrafo 10b. 10b. Esse é o que nos interessa. É os dois juntos, olha só. O que diz o 10b, que é o de cima. Oferecida a contestação, e se for o caso, ouvido o autor, por isso que o juiz vai intimar o Ministério Público a ouvir. Ouvido o autor, procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada eventual inexistência manifesta do ato de improbidade, e poderá desmembrar o litisconsórcio, não é o caso aqui para nossa prova. Ele vai fazer esse pronto julgamento do feito aqui para absolver. Então, 10b e 10c será essa decisão aqui. 10b e 10c. Digamos que ele não absolveu o teu cliente aqui, ó. Ele não fez o do 10b. Ele vai fazer a do 10c. Aí essa decisão vai conter, ó. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal. A partir disso, pessoal, dessa decisão, começa-se a produção de provas. Produção de provas. Produção de provas. Olha só. Produção de provas. Se durante esta produção de provas, o juiz verificar que o indivíduo cometeu uma infração administrativa, olha, de verdade, ele cometeu uma infração administrativa, mas essa infração não é ato de improbidade, faltou dolo, é culposa, ele causou um dano erário, mas foi culpa, não tem dolo. Ele poderá converter a ação. Converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública. Ação civil pública. E desta decisão, que converter a ação de improbidade administrativa em uma ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Quem vai agravar geralmente? O MP. Por quê? Porque o MP quer, obviamente, que continue a ação de improbidade, não a ação civil pública. Porque a ação de improbidade vai punir o cara por ação de improbidade. A ação civil pública não. Marca o dispositivo que converte em ação de improbidade. Olha só, parágrafo 16. Art. 17. Parágrafo 16. Beleza? Qualquer momento ele pode converter, e aí o cabimento do agravo de instrumento é o art. 17. Parágrafo 17. Ao mesmo tempo, isso aqui, ó, ele vai converter em ação de improbidade se ele verificar que houve efetivamente um dano, que há uma infração que não é para ser punido por improbidade, mas tem que continuar uma ação civil pública. Se ele se convencer que não há ato de improbidade, a qualquer momento, olha só, a qualquer momento, durante essa linha do tempo, se ele se convencer que não há ato de improbidade, ele vai julgar improcedente o pedido, improcedente, e extinguir o processo com resolução de mérito, com base no 487, inciso 2 do CPC. Onde está essa previsão para ele, a qualquer momento no curso do processo, verificada a improcedência, ele extinguir o processo? Você vai marcar aí
você vai marcar o parágrafo 11. Olha só. Isso está no artigo 17, parágrafo 11 da Lei 8429. Vai marcando ele. Então, a qualquer momento, ele verifica, julga o pedido improcedente, extingue com resolução de mérito, absolvendo o réu. Bom, digamos que a linha do tempo foi continuando, ele não converteu em ação civil pública, ele não julgou improcedente, chegou ao final na fase de sentença. Sentença. Olha só, ele vai proferir uma sentença. Viram quantos momentos nessa linha do tempo? Sentença. Aí ele vai proferir uma sentença, ou absolvendo ou condenando. E essa sentença, deixa eu botar aqui, ó. Essa sentença tem que observar todos os elementos do artigo 17C. Marca aí. Art. 17C. Todos os elementos do artigo 17C, todos eles, têm que estar nessa sentença. Se a sentença violar algum dos artigos do 17C, algum dos incisos do 17C, ela é nula. Ela é nula. E da sentença cabe apelação. Da sentença cabe apelação. Da sentença cabe apelação. Qual o fundamento de uma apelação numa ação de improbidade? Art. 1009 do CPC. Artigo 1009 do CPC. Da sentença cabe apelação. Pessoal, além desses dispositivos todos que nós marcamos aqui, nessa linha do tempo, nós temos que marcar a possibilidade de decretação da indisponibilidade dos bens. Olha só. A decretação da indisponibilidade dos bens, ela pode ser requerida pelo Ministério Público antes de ajuizar a ação, antes de ajuizar, ainda em sede de inquérito, antes de ajuizar ainda na sede de inquérito, na petição inicial ou durante qualquer momento na linha do tempo, em toda esta linha do tempo aqui. O juiz pode decidir a decretação de indisponibilidade dos bens aqui na sentença. Ele pode, o Ministério Público pediu na inicial, ele vai dizer, não decidirei neste momento. E vai indo. Lá na sentença ele vai dizer, neste momento eu decido e decreto a indisponibilidade dos bens. Agora, você vai lá para o artigo 16 para você marcar essa decretação de indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens, tá? Artigo 16. Tem que preencher probabilidade do direito e tem que preencher perigo de dano. Na petição inicial do MP ou da Fazenda Pública, ela é feita como se fosse uma medida liminar. Como se fosse uma tutela provisória. Mesma coisa, como se fosse uma tutela provisória. Tem que demonstrar probabilidade do direito, perigo de dano e tem que preencher os requisitos. Só pode recair sobre o patrimônio acrescido ilicitamente, só sobre o ilicitamente, ou sobre o suficiente para restituir dano ao erário. Somente isso. Então agora nós vamos recapitular as marcações de tudo isso que nós marcamos a partir do artigo 16 até nós chegarmos nas disposições do artigo 17 e seus parágrafos. Se esse bloco ficar um pouquinho maior, você vai ficar com ele um pouquinho maior. Não fuja daí, porque depois na sequência eu já quero trabalhar a lei anticorrupção. Beleza? Olha só, tá na tela para vocês. Aqui está, no 16, o pedido da indisponibilidade dos bens. Ó.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado em caráter antecedente, antes de ajuizamento de ação de improbidade, ou incidente, durante todo o curso da ação de improbidade, pedido de indisponibilidade dos bens do réu, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Não há decretação de indisponibilidade dos bens para ato de improbidade que viole princípios da administração pública. Não há. Então marca o 16. Olhe comigo. O pedido de indisponibilidade dos bens poderá ser formulado independente da representação do artigo 7º. Independente de representação feita para o Ministério Público. Isso aqui é rolha. Marca esse 16, marca aqui o terceiro, esse é importante, olha aqui, ó, terceiro. Aqui também, ó, o que pode envolver? Ó? Pode envolver o exame bloqueio de bens, contas bancárias, aplicações financeiras mantidas no exterior. Aqui, esse pedido de indisponibilidade dos bens apenas será deferido mediante demonstração no caso concreto de, passa traço simples aqui, perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Coloca aqui, perigo de dano. E aqui a probabilidade do direito, ó, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial. Então, perigo de dano, probabilidade do direito. Tem que ficar demonstrado. Se o MP ajuizou uma ação, pediu a interpretação de indisponibilidade sem preencher esses requisitos e o juiz deferiu, você vai agravar. Agravo de instrumento. E no agravo de instrumento, você vai demonstrar que não preenche esses requisitos, que não estão preenchidos requisitos. Marca o parágrafo 3º aí. Olha só. Com fundamentos nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. A regra é ouvir o réu em 5 dias. Pode ser concedida inaudita altera pars. Olha só. A indisponibilidade dos bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Marca esse parágrafo 4º e esse 3º. Então, a regra é ouvir o réu no prazo de 5 dias. Pode ser concedida demonstrando isso aqui. E isso, a urgência tem que ser demonstrada, não pode ser presumida. Perfeito? Você vai marcar aqui, pessoal, ó, o valor da indisponibilidade considerar a estimativa do dano, marca o 6º. A indisponibilidade dos bens de terceiro dependerá da demonstração de sua efetiva concorrência para atos ilícitos apurados. Claro, terceiro, uma outra pessoa. Aplica-se a indisponibilidade dos bens o regime da tutela provisória de urgência do CPC. Então, por isso eu estou dizendo para vocês, o pedido de indisponibilidade dos bens feito pelo Ministério Público é um pedido em tutela de urgência na petição inicial, demonstrando probabilidade do direito, perigo de dano, e o juiz vai deferir ou não. Ele deferindo ou indeferindo, caberá agravo de instrumento. Está aqui, ó. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade dos bens, caberá agravo de instrumento nos termos do CPC. Vai ter um agravo de instrumento, porque é uma decisão interlocutória. É igualzinho como se fosse uma decisão que deferisse ou indeferisse a tutela provisória. A indisponibilidade dos bens recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano, sem incidir sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial da atividade lícita. Não engloba valor da multa civil, está expresso aqui. Beleza?
Aqui no 11 está a ordem de prioridade da indisponibilidade dos bens. Tem que seguir essa ordem. E, pessoal, aqui, parágrafo 13, é proibida a decretação de indisponibilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Não pode decretar indisponibilidade de valores de até 40 salários mínimos. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Aí sim, muitas perguntas que podem ser feitas para vocês aqui. Se pode decretar, né, indisponibilidade de bem de família, se não pode, se pode decretar valores em poupança ou conta corrente de até 40 salários mínimos, marca tudo isso. Aqui a legitimidade do MP, e como eu falei para vocês, essas ADIs permitem que a Fazenda Pública, através da advocacia pública, também ajuize. Então, o artigo 17 é o fundamento para o ajuizamento. O parágrafo 4A diz que o foro competente é o do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada, de primeiro grau. Aqui no parágrafo 6º que nós marcamos estão os requisitos da petição inicial, além daqueles do 319, esses requisitos do artigo 6º. O artigo 6º-B vai dizer que a petição inicial será rejeitada lá nos casos do 330 do CPC e também nos casos do parágrafo 6º, além de quando for manifestamente inexistente o ato de improbidade. Então, rejeita a inicial. Digamos que não é caso de indeferimento da inicial. O juiz recebe, manda citar. Prazo para contestar, 30 dias. Está aqui, ó. Petição inicial estando em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que conteste no prazo comum de 30 dias. Veio a contestação. Você arguiu preliminares e mérito. O juiz rejeitou questões preliminares pelo réu. Cabe agravo de instrumento. Havendo possibilidade de consenso, havendo possibilidade de realização de acordo de não persecução cível, as partes poderão requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias para fazer esse acordo. Esse 10A não é tão importante assim. Oferecida essa contestação, ofereceu contestação, tá? O juiz ouviu o autor em réplica, o Ministério Público ou a Fazenda Pública, ouviu ele, pode proceder ao julgamento conforme o estado do processo e extinguir com resolução de mérito, observada a eventual inexistência manifesta de ato de improbidade. Viu que não tem ato de improbidade nenhuma, poderá desmembrar o litisconsórcio com vista a otimizar a instrução processual, fazer várias ações de improbidade desmembrando os réus. Após essa réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade imputável ao réu, sendo-lhe vedado, proibido modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Aí vai vir para cá, será nula a decisão de mérito. Olha só, será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial e condenar o requerido sem a produção de provas por ele tempestivamente especificadas. É nula a decisão de mérito, ou seja, a sentença. Marca o 10F. É caso de tese para apelação. Da sentença cabe apelação. Se é nula, eu vou pedir anulação da sentença se não tiver de acordo com esse 10F. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência de ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Você vai ter aqui embaixo
a possibilidade da conversão da ação de improbidade em ação civil pública. Dessa decisão que converter cabe agravo de instrumento. Aqui no 19 estão as hipóteses que não cabem na ação de improbidade. Olha só, não se aplicam na ação de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia, não se aplica a revelia, imposição do ônus da prova ao réu, ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato e reexame obrigatório da sentença de improcedência. A assessoria jurídica que emitiu parecer atestando legalidade prévia dos atos poderá defendê-lo judicialmente. O STF disse isso na ADI, tá? Pode, não é obrigada. Se quiser, poderá vir a defender. E de todas as decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Mais uma vez, chega a ser repetitiva, inclusive daquelas que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu na contestação. Aí nós vamos para os elementos básicos da sentença. O artigo 17c, ó. A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei, além de observar o disposto no 489, a fundamentação lá do CPC, deve seguir à risca tudo isto aqui. Todos esses incisos, todos eles são teses de apelação. Se proferir uma sentença ferindo essas disposições, são teses de apelação. Da sentença cabe a apelação. Beleza? Natureza jurídica da ação de improbidade administrativa para nós fecharmos aqui. Olha só. A ação por improbidade administrativa é repressiva. O nome dela é ação de improbidade administrativa, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei. E não constitui ação civil. Não é ação civil pública por improbidade administrativa, como a FGV chamou a vida inteira. E chamava errada. Tá aqui, ó. A ação por improbidade é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções. Ela é sancionatória, punitiva. Não constitui ação civil. Vedado, proibido seu ajuizamento para controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos coletivos. Para proteger o patrimônio público, vai se ajuizar a ação civil pública. Está aqui no parágrafo único, ó. A ação civil pública do artigo da Lei 7347 de 85. Marca o artigo 18, que a sentença que julgar procedente a ação fundada em enriquecimento ilícito e dano ao erário condenará o ressarcimento dos danos e a perda ou reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada. Beleza? Vamos seguir aqui, parcelamento. Aqui tem a possibilidade de parcelamento do débito em até 48 vezes. Fechou, suspensão. Olha só, a requerimento do réu, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observado o seguinte: no caso de continuidade de ilícito, não, isso aqui não precisa, não vai fechar. Pessoal, é isso aqui, tá? Isso aqui a gente já marcou, já marcamos, fechou. De improbidade administrativa, é isso que nós temos para marcar para vocês, é isso que nós temos de mais importante. Preste atenção, eu quero só marcar com vocês o artigo 23b. Nós já marcamos, eu acredito, o 23b, tá? Mas vamos marcar o 23b
Nas ações e nos acordos regidos pela Lei 8429, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de qualquer outras despesas. Então, se você for recorrer numa ação de improbidade, você tem que pedir a dispensa do preparo com base no artigo 23b. E, no caso de procedência da ação, as custas e os demais despesas processuais serão pagas ao final. O réu paga ao final no caso de procedência, porque o Ministério Público ou a Fazenda Pública ajuiza em desfavor do réu, o réu perdeu, ele vai pagar, porque foi procedente para quem ajuizou. Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada a má-fé. Se comprovada a má-fé do Ministério Público ou da Fazenda Pública ao ajuizar a ação de improbidade, será condenada em honorários sucumbenciais. Está aqui. Então você vai pedir na contestação, um dos pedidos é a condenação do autor em honorários sucumbenciais diante da sua má-fé ao ajuizar uma ação sem justa causa, por exemplo. Ficamos por aqui. Eu aguardo vocês na sequência para a nossa parte envolvendo a lei anticorrupção, que também cai na tua prova.